Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Hoje a minha voz ainda tá um pouquinho estranha por causa, que ainda é de manhã, então ela ainda não tá muito boa. Mas hoje o Senhor me deu a palavra em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 27. Em que Pedro, ele é avisado acerca do que, não só Pedro, mas os discípulos, acerca do que aconteceria, o que estava escrito aconteceria, que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aqui Jesus iria ser preso e as ovelhas, os seus discípulos, se dispersariam, sairiam, se iriam cada um para um lado. Só que Pedro, ele diz para Jesus: não, Senhor, certamente eu não farei. Ele disse no versículo 29, ainda que todos se escandalize, nunca porém eu. Então quer dizer, ainda que todos se dispersem, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos fujam, eu não vou fugir, Pedro dizia. Porque Pedro, ele realmente acreditava naquilo, só que o Senhor, ele conhece o mais íntimo e ele sabe de todas as coisas. Já fiz como Pedro, uma vez na minha vida, em que eu estava na presença do Senhor e a presença era tão gloriosa, e eu falei: jamais me afastarei da tua presença, jamais estarei longe de ti. E naquela noite, após eu dizer aquilo, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo que se eu saísse mais uma vez, e eu sairia, ele não guardaria mais a minha vida, não porque ele não queria guardar a minha vida, mas porque quando eu me afasto, quando nos afastamos de Deus, nós abrimos brechas e muitas das vezes o pecado entra. E quando nos afastamos de Deus, o inimigo tem legalidade para tocar em nossa vida. Enquanto estamos com o Senhor, estamos guardados por Deus, mas quando nos afastamos dele, nós damos essa legalidade. Então o Senhor falou: olha, você vai se afastar. E eu fiquei pensando naquilo, e eu falei: não, eu não vou me afastar, né? Um ano depois, estava eu longe da presença de Deus, e o que o Senhor tinha falado acerca de mim por meio daquela pessoa se cumpriu. Só que o Senhor, ele é grande em misericórdia. E eu clamei, e eu pedi, eu orei para que eu voltasse para a presença dele. E ele, com laços de amor, me atraiu de volta e eu pude estar de volta. Desde então, acho que já fazem, foi em 2016, estamos caminhando para 2023. Então já faz um tempo que eu não me afastei, né, da casa de Deus, da presença dele. Tem, claro, oscilações, momentos em que a gente está mais íntimo, tem momentos que a gente está mais fraco, mas graças a Deus ele tem me mantido na presença dele. E isso depende não de nós, não é na nossa força. O Senhor, ele diz que no mundo teremos aflições. Todos nós passaremos por aflições, todos nós passaremos por tentações, todos nós passaremos por momentos difíceis, mas ele nos avisa. E mais do que avisar, ele fala: orai e vigiai. Aqui nessa passagem, Pedro diz: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E Jesus lhe disse no versículo 30, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência ainda, que seja necessário, ainda que seja necessário eu morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira,
diziam, todos também, todos diziam que não negariam. Porque às vezes, como eu disse, é realmente isso que acredita. Era o que eu acreditava, não tem como o que eu sinto, o que eu penso sobre Deus e o amor que eu tenho por Deus eu me afastar dele. Mas Deus sabia, Deus ele é onisciente, né? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Mas ele sabia também que eu voltaria para ele. Mas ele fala, olha, orai e vigiai, né? Se reveste da armadura de Deus, que a gente pode ver essa armadura em Efésios 6. E logo depois disso, né, que os discípulos falam que não trairiam, não se dispersariam. E Pedro nega veemente que não negaria a Jesus. Jesus vai ao Getsemane com Pedro, Tiago e João. E ele começa, Jesus se angustia e ele começa a ter pavor, porque ele sabia que Jesus sabia da hora que era chegada, que estava chegando a hora da morte. Nesse momento, ele chega a suar até sangue, mas ele vai ao Getsemane com Pedro, Tiago e João para orar. E ele fala, fiquem aqui que eu vou ali e vou orar. E ele fala, fiquem vigiando. Fiquem vigiando. E no 34 diz assim, versículo 34. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus disse isso. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, ele conhecia o Pai dele. Ele estava no Pai e o Pai nele. Né? O Espírito Santo habitava em Jesus. E Jesus aqui, ele fala, Abba, Pai, querido papai, olha, todas as coisas te são possíveis. Eu sei que você pode fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice. Ele pede a Deus, mas ele fala, não seja porém a minha vontade. Porque ele sabia que tinha um propósito pelo que ele ia passar. Ele sabia que ele iria sofrer, mas tinha a recompensa. Ele sabia o porquê ele estava sendo. E ele fala, papai, você pode todas as coisas. Afasta de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade. Eu posso estar querendo, a minha carne não quer passar por esse sofrimento. Mas eu quero que tu queres, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A carne de Jesus ia sofrer, mas, e não é fácil sofrer, não é fácil Jesus saber o que iria passar e passar pelo que ele passou, mas ele tinha a recompensa. A recompensa era para todos nós, os que cremos em Cristo Jesus. A recompensa era que Deus, que nos escolheu, Deus que desde a criação do mundo nos conhecia pelo nome. E a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado quando entrou o pecado, quando houve a queda do homem no Jardim do Éden. E Deus, ele fala, olha, é necessário que Jesus entregue a vida, para que aquele que não tem nenhuma mancha, nenhum pecado, como um cordeirinho mudo, ele vai para que ele seja sacrificado, para que os pecados de todos aqueles que creem em Jesus, os pecados de todo mundo recaiam sobre Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados. Então ele sabia o que ele iria passar, ele sabia que não seria fácil, mas ele fala, seja feita a tua vontade, ó Pai. Quantas das vezes Deus nos avisa sobre algo difícil que passaremos e a gente começa a orar e a gente tem que orar e vigiar.
Mas a gente tem que sempre pedir, assim como Jesus fez, né? No final, ele fala, olha, Pai, se quiseres, tira, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E no versículo 37, ele chegou aos discípulos, né, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui ele está falando, olha, eu pedi vocês para vigiarem um pouco enquanto eu ia orar. E vocês não puderam vigiar por 1 hora, adormeceram. Vigiai e orai, porque o Espírito, e esse Espírito que está escrito aqui é Espírito com E minúsculo. Então é o Espírito que habita em nós, não é o Espírito Santo, é o nosso Espírito. O nosso Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Por causa da fraqueza da nossa carne, precisamos vigiar e orar. Quando a tentação vem, e está dizendo, ó, porque para que não entreis em tentação, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação vai vir para todos, a aflição vai vir para todos, porque o Senhor diz, Ele é o Senhor, e se Ele sofreu, nós também sofreremos. Nós também sofreremos pelo nome do nosso Senhor. Só que Ele já nos ensina a como passar, e como passar de uma forma que tenha o melhor resultado possível. É vigiando e orando. Quando as coisas apertarem, quando você achar que não há mais solução, saiba que nada foge do controle de Deus. E o Senhor já nos deu a chave. Vigiar, orar, nos alicerçarmos na fé, que é a crer nas coisas que não se podem ver, mas que a gente sabe que acontecerão, crer nas promessas de Deus, pedir pela força que vem do Senhor. A gente não tem força sozinho. Se eu, Gisele, quiser vir aqui todos os dias falar algo pelas minhas forças, se eu, Gisele, querer fazer esse canal algo pela minha força, eu não consigo. Eu sei porque eu já tentei. É na força do Senhor. Se Deus te chamou para algo, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus te entregou um ministério, se Deus te entregou uma responsabilidade, não é na tua força, é no Espírito Santo, é a força que vem de Deus. Precisamos reconhecer isso e pedir a ajuda dele e estar em todo o tempo, no tempo de aflição, no tempo que estamos mais fraquinhos, vigiando, orando, estando ligados ao Senhor, né? E só para encerrar, Jesus, ele é logo depois, né? A gente sabe que Jesus, ele é preso e a partir do versículo 69, na verdade, a partir do 66, Pedro, ele nega Jesus, né? Acontece o que falou, do 66 ao 72. Eu não vou ler aqui porque eu quero que seja mais curtinho, mas do 66 aos 72, Marcos 14, versículo 66 ao 72, se você quiser meditar, aqui Pedro, ele é questionado se ele estava com Jesus, se ele era um deles, e ele nega. E na terceira vez ele até jura, né? Então, logo depois da terceira vez, o galo canta pela segunda vez, como Jesus tinha dito, e Pedro lembra do que Jesus tinha dito. No versículo 72 a gente vê isso, ó. E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E tirando-se dali, chorou. Pedro se retirou dali e chorou. Tem uma outra passagem em outro livro que fala sobre a mesma passagem, né? Que Pedro nega Jesus.
fala que ele chora amargamente. Eu passei por isso, né, de que o Senhor, como eu falei, eu estava na presença de Deus, eu não acreditava, como Pedro não acreditava que negaria Jesus, eu não acreditava que eu sairia da presença de Deus. E quando eu vi que eu realmente me afastei, quando eu me dei conta, né, Pedro aqui ele diz, ele lembrou-se da palavra de Jesus. Quando eu me dei conta, eu me lembrei da palavra que tinha me sido dita há 1 ano atrás, naquela época, né? E eu chorei amargamente, e eu voltei para Deus, e orando, eu me entreguei a Ele, me prostrei diante dEle, e reconheci, né, que eu realmente nada sei, nós não sabemos. O Senhor, Ele nos alerta quando algo está para acontecer, e Ele nos diz, vigiai e orai, né? O Senhor tinha avisado, Jesus tinha avisado um pouco antes a Pedro, antes deles irem para o Getsemane, falou, Pedro, Jesus disse a Pedro, estou orando por você, porque o inimigo pediu permissão para se andar com a sua vida. Então quer dizer, o inimigo, ele pede permissão, mas Jesus, ele é o que intercede por nós. E ele nos alerta, por meio do Espírito Santo, como suportarmos a tentação e a aflição. E passaremos, porque o nosso Senhor passou e Ele deixa claro que passaremos. Mas se estivermos ligados nele, vigiando, orando, o Senhor, Ele não deixa nenhuma ovelha se apartar do cuidado dele. O Senhor, Ele não vai perder nenhuma ovelha. E se porventura a ovelha for para longe, como uma vez eu fui, o Senhor vai lá resgatar a ovelha. Mas precisamos também desejar estar com o nosso Deus. Precisamos reconhecer que a nossa força vem dEle, que necessitamos dEle e sem Ele nada somos. A sua força, a minha força, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e que nos formou, e que nos conhece antes mesmo de nascermos. Desde a fundação do mundo, Ele já sabia quem você era. Ele já me conhecia, Ele já te conhecia, Ele já sabia o teu nome. Ele conhece a cada um pelo nome, assim como Ele conhece cada estrela pelo nome, e há muitas estrelas, a gente sabe. E quantas pessoas já passaram nessa humanidade em tantos anos, que Ele conhece cada um. Essa é a palavra de hoje. A tua força vem do Senhor. As aflições vão vir, mas o Senhor nos diz, vigiai e orai. Revestivos da armadura de Deus, estejais preparados para suportar as armadilhas que o inimigo, que o diabo arma contra a tua vida. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, se você estiver vigiando e orando, vão ter muitas armadilhas que serão desfeitas, que não vai ter como o inimigo, mesmo que ele trame, você cair nelas, porque você vai estar vigiando, vai estar alerta, porque você vai estar orando e o Senhor vai liberar a palavra de libertação, vai liberar a palavra de salvação, vai liberar a palavra de cura. Precisamos estar sempre vigiando e orando, não dormindo. Mas se dormirmos, né, como aconteceu, né, com Pedro, Tiago e João, que a gente possa nos voltarmos de novo para o Senhor, né, que a gente possa estar pedindo auxílio daquele que intercede por cada um de nós. Jesus Cristo, Ele intercede por você. Jesus Cristo, Ele vai buscar a ovelha que é perdida e atrai, Ele atrai
ele traz de volta, ele vai buscar, ele deixa as 99 para ir buscar a que se perdeu. E ele vai lá e traz ela de volta. E não só traz de volta, né? A comparação com o pastor ele quebra a patinha da ovelha para que ela não se perca novamente. Mas ao mesmo tempo ele passa, né? Ele passa o medicamento, ele enfaixa e ele traz de volta no colo, porque ela ainda precisa aprender, ela precisa ainda crescer, ela precisa ainda saber onde que debaixo dos cuidados do Pai, perto do seu pastor, ela está segura. Mas se ela vai para longe, o pastor não tem como assegurar a segurança dela. Por isso ele vai lá resgatar ela. E o nosso Deus, ele é assim. Perto de Deus, do nosso pastor, estamos seguros. Mas se nos afastamos dele, ele vai nos buscar. Porque não tem como sermos cuidados, estarmos debaixo da proteção de Deus, se não estamos perto do Senhor. Então ele vai lá e nos resgata. E você e eu, a gente quer ser resgatado por Deus? Eu pergunto isso porque isso é muito importante. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que obriga, ele não é um Deus que amarra e puxa a força. Ele é um Deus que bate a porta. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não invade que nem o inimigo, que nem Satanás, que não pede permissão, já entra e sai fazendo estrago. Ele bate a porta, ele pergunta, ele chama, e se ouvirmos a voz dele chamando e abrirmos a porta do nosso coração, ele entrará para morar, fazer morada em nós por meio do Espírito Santo dele, habitar conosco, nos ensinar, nos alertar dos perigos da vida, nos fortalecer quando não temos forças. Nosso Deus, ele é assim, ele é amável, ele é humilde, ele é puro, santo, sem mancha, sem mácula. Entregou a própria vida por amor a você. Que você guarde essa palavra no teu coração hoje e não se afaste do Senhor. Mas ainda que se afaste, que você possa lembrar dessa palavra um dia e saiba que você pode voltar para Deus. O Senhor, ele é grande em misericórdia. O que Deus quer é que nós não nos afastemos dele. Mas se por acaso um dia acontecer, saiba que o nosso Senhor, ele está à porta e só basta você abrir a porta, se render aos pés dele, orar, clamar e ele te ouvirá. O Senhor, ele sempre ouve a oração de um coração quebrantado, de um coração que anseia mais de Deus, de um coração que quer estar na presença dele. O Senhor, ele sempre ouve as nossas orações. Quando oramos verdadeiramente, com o nosso coração derramado aos pés do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade por esse dia estar ministrando, por estar falando que o Senhor tocou o meu coração nessa manhã. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.